Savinho e Rodrigo podem mudar de times e no vídeo de hoje eu te conto todos os detalhes, todas as informações que foram veiculadas, quais são esses times, se é uma boa ou não para esses jogadores terem essa mudança um ano antes da Copa. O Vinícius Júnior quase ficou no banco de reservas do Real Madrid no Mundial de Clubes. O The Athletic trouxe uma matéria espetacular com vários bastidores falando sobre o momento do jogador brasileiro lá no clube espanhol, e eu vou trazer aqui, destrinchar ela. É uma situação um pouco delicada para o nosso principal jogador nos últimos anos. E para fechar, a CBF está muito próxima de anunciar 2 amistosos da seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Vou te contar quais são os adversários e as possíveis datas no vídeo de hoje. O GE trouxe informação nesta segunda-feira, quando eu gravo o vídeo, no dia 11 de agosto, que o Brasil deve enfrentar o Japão e a Coreia do Sul nos amistosos de outubro. Eu confirmei essa informação com uma fonte ligada à CBF, que me disse que esse anúncio deve acontecer mesmo só depois da próxima data FIFA, que o Brasil enfrentará Chile e Bolívia, ainda pelas eliminatórias. A CBF entende que é importante enfrentar times de outros continentes. Então, qual que é o planejamento do Rodrigo Caetano, do Ancelotti? Claro, sempre dependendo também de acordos comerciais, mas a princípio a ideia da seleção é enfrentar agora os asiáticos, que provavelmente vão ser Japão e Coreia do Sul. Aí em novembro tem outra data FIFA que deverá ser contra times africanos, e em março de 2026, aí sim contra times europeus. A gente espera que de grande escalão, né? Espanha, Portugal, esses times que são favoritos para a Copa, e ainda tem mais algumas datas disponíveis para a seleção antes da próxima Copa do Mundo. Então o planejamento e o calendário da seleção vai ficando cada vez mais desenhado antes da próxima Copa do Mundo. E falando especificamente sobre esses amistosos contra Japão e Coreia do Sul, eles devem acontecer em 10 e 14 de outubro, ambos fora de casa. Então o Brasil vai viajar ao Japão e à Coreia do Sul para realizar esses amistosos. E particularmente, cara, eu acho uma boa, eu entendo que sim, a gente sempre vai querer enfrentar seleções europeias para entender o nível melhor que o Brasil tá, mas na Copa do Mundo a gente também vai enfrentar times de outros continentes, então acho importante, e não são times tão fracos assim. Eu tava dando uma olhada no elenco do Japão e da Coreia do Sul. No Japão você tem, por exemplo, o Mitoma do Brighton, o Minamino do Mônaco, o Kubo do Real Sociedad, que jogou até no Real Madrid, e o Endo do Liverpool. Só para citar alguns aqui, obviamente tô minimizando um pouco aqui a lista para não ficar muito longa, mas tem outros jogadores importantes também. O Japão, que vem crescendo cada vez mais no cenário de seleções, então acho um excelente adversário. A Coreia do Sul acho que um pouquinho abaixo, tá? Acho que não tá no nível do Japão, mas também é uma boa para fazer testes, para o Brasil ver um pouco dessa cultura mais asiática de se jogar futebol. Na Coreia do Sul tem o Son, que tá agora no LAFC, que deixou o Tottenham, ainda é um grande jogador. O Lee do PSG, o Kim Min-jae do Bayern, não são nenhum desses aqui que eu citei, são jogadores da elite do futebol europeu, mas são jogadores que trazem sim um certo desafio para a seleção brasileira. Então essa confirmação deve ocorrer aí no próximo mês, logo depois que o Brasil disputar esses 2 últimos jogos pelas eliminatórias. Vamos falar agora do Vinícius Júnior no Real Madrid. Cara, tava pesquisando aqui, queria trazer algumas informações pro vídeo de hoje, né? Que quem acompanha o canal sabe que eu trago muita análise, mas também informação, e sempre que eu faço esses vídeos informativos eu tento trazer sempre 3. E aí eu pesquisando e tal, eu vi uma matéria que eu acho que passou despercebida pela grande maioria do público aqui no Brasil, porque assim, não tem uma informação muito grande, mas tem vários detalhes muito legais, assim, infelizmente, né, talvez, que a situação do Vinícius Júnior no Real Madrid não é tão boa assim, cara. Acho que não é muito novidade pra ninguém esse ponto especificamente, mas eu vou trazer alguns detalhes aqui na matéria do Mário Cortegana. Excelente matéria, vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser ler ela toda, mas eu separei alguns pontos principais aqui. Um que me chamou bastante atenção é que o Vinícius Júnior ficaria no banco de reservas contra o Chelsea se o Alexander-Arnold não tivesse sofrido uma lesão. Essa era a tendência que o Xabi Alonso tinha divulgado até para os jogadores mesmo, que o Vinícius Júnior seria banco no jogo contra o Chelsea. O que por mais que o Vinícius Júnior tenha caído muito de desempenho nos últimos meses, últimas semanas da última temporada, você deixar um jogador do quilate dele no banco me surpreenderia bastante. Mas você já vê que o Vini não conta de tanto prestígio assim com o Xabi Alonso quando ele é escalado pela direita. Fato que a gente já cansou de ver do Vinícius Júnior na direita, ele não rende por ali. E aí o Real Madrid foi muito mal, perdeu pro Chelsea, todo mundo deve ter visto esse jogo, mas o Vini foi muito mal, né, e não vem, e não só porque jogou na direita, tá? Isso aí eu entendo, ele vem mal, mas cara, você deixar o Vini, por exemplo, o Gonzalo seria titular nesse jogo, então, e aí?
O Vini tá sem moral nenhuma com o Xabi Alonso, algo que me preocupa bastante, assim, a ponto de, depois de 4 jogos, numa decisão, né, num campeonato importante, o Xabi Alonso já pensar no Vinícius Júnior no banco. Ou seja, o que me diz isso é o seguinte: Vini, se você não jogar bola nos próximos, logo no começo da temporada, você vai ser banco no Real Madrid. O que eu acho, assim, por mais que vai ser algo mais ou menos assim se eu colocar ele na minha lista da seleção brasileira. Por mais que o cara não esteja bem, é um jogador diferente, né? Na seleção talvez um pouco diferente, porque o Vini não entregou tanto assim quanto ele já entregou no Real Madrid. Mas no Real Madrid, onde ele tem tanta moral, já entregou tanta coisa pro clube, o técnico, numa decisão, deixar ele no banco de reserva por causa de 3, 4 jogos ruins, né? Que no recorte Xabi Alonso foi mais ou menos isso. E em meio a isso, a renovação do Vini tá parada. Por quê? Aí detalhes bem legais aqui trazidos pelo The Athletic. O Vini tá ganhando cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano. É muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. A renovação que o Real Madrid tá planejando com ele é em cerca de 20 milhões de euros. Só que o staff do jogador estaria pedindo cerca de 30 milhões de euros, incluindo um bônus por essa renovação, algo que, segundo o The Athletic, o Real Madrid não costuma fazer. Então, olha onde o staff do Vinícius Júnior tá jogando esse valor. Não sei se vão fechar por menos, não sei se o Real Madrid está disposto a pagar mais que 20, mas é um valor bem acima do que está sendo falado, né? Se o Real tá pedindo 20, o Vini tá pedindo 30, talvez teria que chegar ali no 25, talvez, para agradar as duas partes. Não sei se o Real vai chegar nisso. Enquanto isso, também, o The Athletic informa que o Vinícius Júnior não assim, caso ele mantenha essas atuações desse nível, um nível bem abaixo do que ele vem entregando, ele não vai ser mais considerado um jogador indispensável para o clube espanhol. Então, cara, assim, é uma situação que eu não esperava, assim, tão rapidamente. A gente vê isso acontecendo com o Rodrigo, que eu vou falar daqui a pouco, mas o Vinícius Júnior, por todo o destaque que teve, até mesmo a primeira metade da temporada dele não foi ruim, tá? Ele fez excelentes jogos pela Champions League. Depois o time todo caiu, o Vini também não foi bem, acho que você vai salvar ali um ou outro do Real Madrid na temporada passada, e aí logo assim parece uma situação muito estranha, e não sei até que ponto que o Vini vai ficar no Real Madrid, tá? Se ele não recuperar o futebol dele, acho que isso mostra também a grandeza do clube, né? Se você não tiver no alto nível o tempo inteiro, eles não têm medo nenhum de descartar você. Enfim, quero que você deixe aí nos comentários como vocês veem essa situação, os amistosos e também o próximo tema que eu vou falar. Mas antes disso, quero pedir o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quanto mais likes tem no vídeo, mais o YouTube recomenda meu canal para outras pessoas. E também, se você é novo por aqui e gosta do tema Seleção Brasileira, se inscreva para você receber mais conteúdos, como informações, análises, convocações, tudo que envolve a seleção a gente traz por aqui. Falando do grande tema do dia, então agora é Savinho no Tottenham e Rodrigo no City. Para quem não viu, essas são as especulações de momento no mercado, as notícias que começaram ontem, hoje deram uma esquentada e, ao que parece, por tudo que eu pude ler, me parece algo bem inicial. Não é algo tão avançado assim como eu entendi que é, quando você só bate o olho assim sem ler profundamente. E aí eu trouxe aqui algumas fontes, o The Athletic da Inglaterra, o Marca da Espanha e o Fabrício Romano. Eu acho que são 3 fontes muito confiáveis em torno de todo esse negócio. Segundo o The Athletic, o Tottenham ofereceu 50 milhões de euros. O City foi lá e disse, olha, não quero, eu conto com o Savinho e se você quiser contratar o jogador, vai ser muito mais caro do que isso. Essa é a informação do The Athletic. Só que, na mesma matéria, eles falam o seguinte, não está descartada uma negociação porque se o Savinho quiser sair, o Guardiola não gosta de segurar o jogador que quer sair. Então, nisso, o City pode abrir mão um pouquinho do valor que quer para atender à vontade do jogador, e o Guardiola também tem um papel fundamental nisso. Apesar dele gostar do Savinho, ele entende que se o Savinho quiser sair, pode ser uma boa para o City, pode ser uma boa para ele, e aí o substituto seria justamente o Rodrigo. A informação também do Marca, no The Athletic não saiu, tá? Curioso isso, que no The Athletic não saiu, me parece uma informação que veio da Espanha. Não sei se talvez o staff do Rodrigo querendo cavar uma vaga, mas foram mais de uma informação, tá? O Fabrício Romano também deu essa informação de que o City teria interesse no Rodrigo. Só que ainda não houve contato com o jogador, até porque o City ainda tá finalizando algumas negociações. E ainda tem essa do Savinho. O McAtee, que pode atuar, não sei como é que fala o nome dele direito, pode atuar por ali, tá saindo. O Grealish também tá sendo emprestado pro Everton. Tem o Savinho. Acho que vai esperar todo esse bolo para aí sim buscar o Real Madrid. E aí, segundo o Fabrício Romano, o Guardiola e o Marca também, o Guardiola adora o Rodrigo. E o Real aceitaria algo em torno de 100 milhões de euros. Que cá entre nós,
Se o City vende o Savinho aí por cerca de 50, 60, você soma aí outras vendas, como a do McTee, que é mais 20, 80 milhões, o City poderia chegar a esse valor tranquilamente. E não vejo o City como um time que tem vários jogadores para essa posição. Tem o Doku, tem outros ali que podem atuar por ali, mas nenhuma assim, unanimidade. Tem o Foden, Bernardo Silva pode ser meia, pode ser ponta, o Marmoush também pode atuar nessas duas, mas enfim, acho que o Rodrigo chegaria para ser titular absoluto. Acho um excelente destino para o jogador brasileiro. No Real ele tá todo... Se o Vinícius Júnior... Se tá complicado pro Vinícius Júnior, pro Rodrigo, então, meu amigo, teve pouquíssimos minutos nos primeiros jogos com o Xabi Alonso. Não, desde a temporada passada, né, ele já vinha perdendo alguns minutos, mas o Ancelotti ainda confiava muito nele. Mesmo o Rodrigo podendo jogar na esquerda, por dentro, na direita, a tendência é que ele tenha menos minutos no Real Madrid nessa temporada. E no City ele chegaria num time totalmente ajustado, até mais do que o Real Madrid, apesar da última temporada do City também ter sido muito fraca. Chegaria, ao meu ver, como titular absoluto, podendo... assim, por mais que eu entenda que o Rodrigo seja um cara mais... jogue melhor quando tem mais liberdade em campo, ele poderia ser esse falso ponta esquerda. E aí, finalmente, o Rodrigo jogaria na esquerda e um pouco mais por dentro, que eu acho que é a posição ideal dele, né? Saindo ali da esquerda, cortando pra dentro, com o Etneuriu, que é o lateral esquerdo que era do Wolverhampton, foi pro City, podendo fazer essa ponta pela esquerda. Então, cara, não vejo problema nenhum no Rodrigo e para o City. No caso do Savinho, eu vejo alguns pontos negativos, mas também avalio de forma positiva. Primeiro, o Savinho teria mais protagonismo, seria titular absoluto no Tottenham, não tenho dúvidas. Acho que ele chegaria com uma responsabilidade muito maior e é algo que ele precisa para evoluir na carreira dele. Ser um cara de mais gols. E no City já tem muitos caras que fazem esse tipo de função, né? Eu tenho um Haaland que centraliza muitos gols nele. Então o Savinho teve muitas assistências na temporada passada, mas precisa ser um cara de maior protagonismo, de fazer mais gols, para aí sim dar um passo a mais na carreira. Por outro lado, ele vai para um time pior do City, que até vai disputar a Champions League, né? Porque ganhou a Liga Europa, mas que na Premier League do ano passado foi muito mal. Então é uma incógnita esse Tottenham dessa temporada. Ainda assim, tem bons jogadores, tem o Kudus, tem o Maddison, tem o Solanke, o próprio Richarlison, na zaga tem o Romero. Então você tem boas peças ali que, se você formar, dá para ter um bom time. E o Savinho, como eu disse, nesse momento eu acho que contaria mais a evolução dele, protagonismo individual, do que títulos, do que tá num time de alto nível. Até porque se ele evoluir de novo no Tottenham, para ele voltar pro City ou, sei lá, dar um passo a mais na carreira também é muito fácil. Eu acho que seria um bom destino para ambos, mas claro, eu quero saber sua opinião aí. Ainda lembrando, eu não gosto muito de trazer especulações por aqui, eu gosto de falar mais quando tá certinho. Fiz um vídeo sobre isso, inclusive vou deixar aqui para você assistir, falando sobre as transferências dos jogadores brasileiros que estão na seleção ou que estão no radar nessa temporada, mas acho que como nesse caso envolve dois jogadores muito importantes que foram muito convocados para a seleção e três grandes times do futebol europeu, eu quis trazer por aqui também para deixar vocês bem informados. É isso, galera, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.